Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, 26 de janeiro de 2026, e nós estamos aqui mais uma vez com muita gratidão no nosso coração para mais uma semana, mais uma devocional. E essa, por sua vez, muito abençoada, tá? Creio que vai te abençoar e já me abençoou, porque eu já fiz e agora estou aqui com vocês. Então, o tema da nossa devocional hoje é os improváveis de Deus. Então, abre sua Bíblia lá em Marcos 5, deixa aí aberta do seu ladinho, que já já nós vamos ler. E eu vou ler o texto da nossa devocional para a gente entrar na parte bíblica, tá? Diz assim: é lindo ver como Jesus se importa com as famílias. Em Marcos 5, presenciamos algo extraordinário. A única vez em que Jesus impede alguém de segui-lo, e faz isso com um propósito cheio de graça. Aquele homem deveria voltar para casa e contar o que Deus havia feito por ele. Sua libertação revela o cuidado do Senhor com os que já perderam a esperança. Jesus atravessa o mar, enfrenta uma tempestade, liberta um homem e retorna. Tudo por uma vida. Aquele homem não era um acaso. Estava nos planos de Deus. Quando Jesus permite que a legião entre nos porcos, ele mostra o valor de uma alma. Mas o povo preso à lógica do prejuízo pede que ele vá embora. Estavam cegos para a libertação. O que antes vivia entre sepulcros torna-se missionário entre os gentios. O evangelho chega a Decápolis por meio de um improvável. Deus ainda escolhe e envia os improváveis, e isso nos inclui. Oh, glória a Deus! Isso nos inclui, isso me incluiu. Gente, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Você saber que Deus não chama capacitados. Ele capacita nós para o servir, para anunciá-lo a sua grandeza. E isso é muito bom, porque, olha, Deus usa eu e você. Talvez você esteja e diga, eu não tenho essa coragem de falar para as pessoas. Gente, o propósito aqui é que essa mensagem ecoe o mundo inteiro, que vidas possam entender que apesar de nós sermos esquecidos, apesar de nós estarmos frustrados e sem esperança, Jesus veio para nós. Ele veio por nós e para nós. Vamos para a Bíblia para nós entender melhor esse texto desse homem lá de Decápolis. Lá em João 5, a partir do verso 1, vai dizer assim. Pega a sua Bíblia, acompanha comigo. Diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gergesenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muito. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos.
A manada de cerca de 2.000 porcos atiraram-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possessa da legião de demônios, assentado, vestido e em seu perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do seu território, do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Oh, coisa maravilhosa! Oh, como é bom você poder ler uma palavra dessa num dia de hoje, aonde o mundo está a mil, aonde N coisas estão acontecendo e muitos sem esperança. Mas eu quero lhe dizer nessa manhã que esse homem que vivia há anos em uma vida que não era vida, preso a espíritos imundos, vivendo em sepulcros, em cemitérios, em colinas, gritando, se cortando, se jogando no chão, longe da sua família. Esse homem não tinha esperança, mas eu quero lhe dizer, meus queridos, que quando Jesus chega na vida de alguém, ele chega para mudar a história. Ele chega para mudar a minha e a sua história. Então, não é uma história inventada, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é a verdade. Ela é a verdade absoluta. Pode ter certeza disso. E se você discordar dessa verdade, lamento por você. Lamento, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Porque no grande dia iremos prestar conta dessa nossa vida que vivemos aqui. Mas eu quero lhe chamar a atenção para esse recado de Deus. Ei, ó, Deus não chama capacitados, tá? Se você acha que você sabe demais, se você acha que você não precisa mais estudar, se você acha que você já está por cima, ei, ó, Deus não, você não serve para a obra do Senhor, tá? Porque Ele chama, Ele é quem capacita. Talvez você diga, poxa, Cida, irmã Cida, eu gostaria tanto de ter a coragem que você tem. Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi pessoas, já vieram até mim dizer que queria ter essa coragem. Mas eu quero lhe dizer algo, querido e querida. Deus vai lhe usar, tá? Se é um desejo do seu coração, anunciar essa palavra, falar do amor do Pai para nações e multidões, Deus vai te levantar. Porque eu também não tinha essa coragem. E hoje eu estou aqui. Toda a vida fui destemida, gente. Toda a vida fui de conversar, entendeu? Mas falar de Jesus é responsabilidade. Ele nos capacita. Aqui está dizendo na devocional, ó, Deus não chama os capacitados. Ele capacita os que o chamam. Ele capacita. Então que nessa manhã você possa entender algo da parte de Deus. Você não foi esquecido, tá? Você não está esquecida. Não sei qual tem sido os sepulcros da sua vida. Talvez não seja tá lá no cemitério, vivendo na colina e tal, mas existe sempre algo na nossa vida para nos desestabilizar. Por quê? Porque Paulo tinha um espinho na carne. E nem por isso Paulo perdeu a esperança. Foi um dos maiores seminaristas da história bíblica, onde escreveu várias cartas, e um homem na qual ele diz, sede meus imitadores, assim como sou de Jesus Cristo. Então, que nessa manhã você entenda algo. Ei, ó, Jesus lhe ama, e Ele quer fazer de você um embaixador. Ele quer fazer de você homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que vão e anunciem as boas novas de salvação. E esse homem,
Ele queria ir com Jesus, mas foi impedido. Jesus disse: volte e anuncia para a tua família os feitos que o Senhor fez por ti e a compaixão que Ele exerceu de você. Queridos, muitas vezes é na nossa família. A obra precisa começar de dentro de casa. Eu não sei como anda o território da tua casa, mas Deus sabe. Que o Espírito Santo nos ilumine mais esse dia. E que à luz dessa palavra, que você possa ler e reler esse capítulo 5 de Marcos, do 1 ao 24, do 1 ao 20, todo o capítulo que fala sobre esse homem, a cura de um endemoniado. Jesus não mudou. Ele faz as mesmas coisas que no passado. Ele ainda continua operando. O nosso Senhor não mudou. O que mudou foi a nossa maneira de buscar e de adorar. Mas nessa manhã nós estamos aqui para adorá-lo, para servi-lo, para reverenciá-lo, para dizer que Ele é maravilhoso na nossa vida. E eu quero orar pela sua vida, para que o Espírito Santo possa fazer a obra gloriosa na qual Ele foi designado para isso, na sua vida e na minha vida. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade gigante, Senhor, de falar do teu amor, Pai. Muito obrigado, Deus. Continua, Senhor, a usar a minha vida da maneira que te agrada, como o Senhor quiser, ó Pai. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas essas pessoas que vão ouvir e assistir essa live, Senhor. Abençoa elas, Senhor. Quebra suas algemas, seus grilhões, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, sara suas mentes, seus corações, ó Pai. Deus, repousa sobre nós, Espírito Santo. Nessa manhã, 26 de janeiro de 2026, o mês se findando, e nós estamos aqui porque Tu nos permitiu estar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu apresento cada família representada, Deus, que vai estar ouvindo e assistindo essa devocional, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém, meus queridos. Até a próxima devocional. Que Deus lhe abençoe. Tenha uma semana regozijante na presença do Senhor Jesus. E não esqueça, Ele quer te usar para a glória dEle, para anunciar o reino dEle, que é um reino eterno. Deus lhe abençoe.